Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos no domingo da Ascensão do Senhor e hoje o Evangelho está na segunda etapa de um mesmo momento de fé. Um momento de fé que equivale a 3 etapas, repito, reitero, de uma mesma etapa de fé que é o mistério da redenção humana. Quais são essas 3 etapas? Ressurreição, ascensão e glorificação e depois a vinda do Espírito Santo. Nós estamos nesse segundo momento em que Cristo volta ao Pai e entra na esfera divina. Porém, São João Paulo II, nos recorda uma coisa interessantíssima nas suas homilias, há muito tempo atrás. Dizia que a volta de Jesus ao céu não é um distanciamento da terra. A volta de Cristo ao céu não significa esquecer-nos ou excusar-nos das nossas realidades e voltar para junto de Deus como um omisso que foge à luta. Verás que o filho teu não foge à luta. Cantamos o nosso hino nacional. Não, queridos, em contrário, a volta de Cristo ao Pai é a garantia da nossa vida eterna e o maior evento da glorificação humana. Hoje, o século da vaidade, o século da fama, o século da projeção humana, Cristo volta ao Pai e deixa uma mensagem também para todo o século. A mensagem do Evangelho ela é sempre atual. A nossa máxima glória é o fato de nós termos uma carne humana junto de Deus. E hoje inaugura-se o chamado período, o tempo da igreja. Desde a volta de Jesus ao Pai até o seu retorno, portanto está vigente isso daí, nós estamos nesse momento, é chamado, dá uma olhadinha nesse som para mim, é chamado período da igreja. Que período é esse? Agora a igreja ela é continuadora da ação do Cristo. Não é que a nossa salvação seja esquizofrênica, ela tem 3 momentos. Houve uma heresia na igreja em que disseram que no Antigo Testamento era o período de Deus Pai, era o tempo de Deus Pai, depois veio o tempo de Deus Filho, depois, agora nos Atos dos Apóstolos em diante é o período da igreja, como se Deus agisse isoladamente, esquizofrenicamente. Não é isso. São momentos, são etapas de um mesmo momento de fé. Hoje inaugura-se o período da igreja. A igreja já começa a ser inaugurada hoje e vai nascer em Pentecostes semana que vem. Essa semana inteira, meus filhos, nós só invocamos o Espírito Santo. Viu? Essa semana, quando tu acordar, tu escovar o dente até você dormir, você não vai pedir outra coisa. Tá entendendo? É o Espírito Santo. Interessante falar que a festa da Ascensão do Senhor, ela foi celebrada na quinta-feira. A igreja do mundo inteiro celebrou quinta-feira, porque quinta-feira completou 40 dias, completaram-se 40 dias desde a sua ressurreição. E Pentecostes, do grego pentá, significa 50 dias depois. Então tem um cronograma. Só que a igreja do Brasil, ela sempre dá um jeitinho,
que ela sabe, a igreja do Brasil sabe que os seus filhos são brasileiros, né? Ela sabe que ninguém é a missa quinta-feira, ela sabe que os filhos dela são sem vergonhas, né? Faz carinha de sem vergonha pro tio, faz. Então, ela sabe que e pior que fez mesmo, ela sabe que os filhos dela não vão participar, então ela joga a liturgia para domingo, para que o maior número de católicos participe desse momento solene. O que significa, portanto, essa volta do Cristo ao Pai? Padre Paulo Ricardo, em homilia desse fim de semana, disse uma coisa majestosa, digna de ser repetida por todo o Brasil. Cristo outrora fez, e Deus deu-nos o exemplo, deixou-nos as pegadas, fez por nós, agora nos diz, agora vai, agora é a tua vez. Outrora fez por nós, agora faz conosco, mas nunca sozinhos, viu? Repare que nessa volta do Cristo ao Pai, os discípulos ficam desesperados, tá? Não nos resta outra. Imagina, gente, se difícil com ele, imagina sem ele. Ele vai voltar para o Pai, aí resta a pergunta para os discípulos: e agora? Quem poderá nos defender? Os discípulos ficam desesperados. Porém, a promessa do Cristo desde semana passada é reiterada e continuada hoje. Que promessa é essa, queridos? Vocês não estão sozinhos. Viu, igreja de Magé, católico de Magé? Você não está sozinho. Eu preciso que você acredite nisso. Se você só sair com esse pensamento da missa de hoje, já valeu a pena eu ter existido. Está entendendo? Você não está sozinho. Nasce agora o período da igreja, que não é outra coisa senão a continuação, a continuidade da vida do Cristo. Nasce hoje, inclusive, a metafísica cristã, tá? Essa doutrina filosófica, esse pensamento filosófico que nasce antes de Cristo, 500 anos antes da vinda do Cristo, aproximadamente, começa agora com uma outra tonalidade. Por quê? Cristo torna-se visível a todos nós, mas agora com outro tipo de presença. Não com esse olhar aqui, meu queridinho, para de acreditar. Só não vou fazer vergonha hoje porque tem estrangeiro na área, viu? Só não vou fazer. Para de acreditar nesse olho, tá entendendo? Quem te garantiu que isso aqui pode vir? Não, meu filho. Se você ler depois do Evangelho, o Pequeno Príncipe, eu já me dou por satisfeito. Tá bom? Vamos combinar assim? O essencial é invisível aos olhos. Cristo quer continuar ser tocado, ser tangível, não pelos sentidos mais, mas agora pela fé. Está entendendo? Bom, hoje Deus me tocou uma coisa muito interessante, eu precisava ver isso, né? O depressivo, ou então o magoado, ele olha sempre para o passado, né? Sempre o passado. O desconfiado olha sempre ao redor. E o crente, aquele que tem fé, olha sempre para o céu. Essa é a nossa sutil diferença, viu? Grava isso com você, armazena no teu HD, meu filho. O depressivo olha sempre para trás. O magoado está sempre visitando o passado, tá? O desconfiado olha sempre para os lados. Mas o homem que tem fé, meu querido, olha sempre para o alto. Cristo agora é tocável, mas de forma metafísica, além do visível. E eu não sei se você já se deu conta disso, mas nós, que somos igreja, somos continuadores desse ser. O que me chama a atenção foi meu discurso de primeira missa, nervosíssimo, tremendo dos pés à cabeça. Eu dizia, chorando na minha primeira missa, o que me deixa estupefato, assombrado, é o fato de, por meio de mim, por meio do meu ser, Ele quis continuar sendo. Por meio do meu agir, agindo, por meio do meu olhar, olhando, por meio do meu perdão, perdoando, por meio do meu amor, amando, por meio do meu abraço, abraçando. Isso é igreja, meu filho. O resto é balela. A igreja, ela é uma continuadora. Onde há um católico batizado, crente, convencido, aí está a continuação do Cristo. E isso é grande demais. Sabe qual é o mal do nosso século? Tu sabe qual é o mal do nosso século? Grava aí no teu HD também. Hoje eu estou cheio de dica para você, ó. Hashtag fica a dica. Estou cheio. O mal do nosso século
é que os imbecis e tolos estão cheios de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Esse é o nosso problema. Os tolos, os insensatos estão cheios de certezas, e nós cujo intelecto está turbinado pela fé, ou seja, deveríamos pensar mais, nós estamos cheios de dúvidas. Aí a coisa não anda. Claro que não anda. Se o idiota tem mais certeza que você. Essa semana a gente celebrou, sexta-feira, Santa Joana d'Arc. O que é aquilo, gente? Uma menina de 19 anos, corta o cabelo, veste a armadura de soldado, de homem, e lidera um exército de 4.000 homens. Eu pergunto para você, uma pessoa, uma mulher, uma menina que não está convencida de um fato, ela pode liderar sobre 4.000 homens? Isso aqui é igreja. Só que hoje a gente prefere chamar a igreja aquele cara, coitado, que infelizmente comunga, que reza até o texto, mas que decide fazer o mal. Outra catequese importante fazer aqui, eu já falei, vou repetir, tá entendendo? Vale a pena ver de novo. Quando alguém me faz o mal, meu querido, não foi a igreja que fez, convence-se disso. Mesmo porque o meu pecado, quando ele é mortal, ele me desliga de Deus e da igreja. Aqui uma catequese, viu? Porque às vezes tu esquece catequese muito fácil, tá entendendo? Aí tem que vir um catequista aqui lembrar. O sacramento da reconciliação, ele tem duplo aspecto, tá entendendo? Ele tem dupla ação. O sacramento da confissão, ele liga a Deus e liga a igreja, pelo qual eu me desliguei pelo pecado. Imagine você se depois dessa missa, vamos imaginar, viu? De mentirinha, tá? De mentirinha, hein? Depois dessa missa, imagine o Padre Alain virado no saci, entendendo? Possuído pelo samurai 3D, assim, muito nervoso. Depois dessa missa, ele vem a matar alguém. Matei alguém, tá entendendo? Eu acho que esse dia vai chegar um dia, mas reza para que não, mas tá quase, falta pouco. Vamos supor, de mentirinha, depois dessa missa eu matei alguém. Aí alguém vai dizer, estou decepcionado com a igreja. Não é mais fácil a gente projetar na igreja? Mas teologicamente falando, meu querido, quando eu peco, eu me desliguei dessa igreja. Não foi a igreja que fez isso, foi um ato isolado. Fui eu, foi a igreja. Sabe o que é igreja? Igreja é o seguinte, essa semana eu estou acompanhando o Papa Francisco na sua viagem à Terra Santa. Está chamando a atenção, você que tem internet, você está perdendo tempo, já te falei isso, não me escuta? Bom, uma viagem formidável, gente, um homem que está chamando a atenção, está chamando para a briga o mundo, está chamando para a briga a cultura, as religiões, está chamando para a briga, um homem que não tem medo. Foi muito bonito que ele chamou as 3 grandes religiões, né? Quais são as 3 maiores religiões? Islamismo, judaísmo e cristianismo. Então ele, a autoridade máxima da igreja católica, chamou a autoridade máxima do judaísmo e chamou a autoridade máxima do islamismo. Você pensou assim, nossa, agora vai sair uma bomba, né? Sabe o que ele fez? Eles se abraçaram os 3, gente. Já lembra dos Teletubbies? Que eles se abraçavam assim, davam upa. É assim mesmo. Gente, eles se abraçaram. Foi uma coisa tão bonita. Ali na frente dos muros das lamentações, aqueles 3 homens, as 3 grandes religiões se abraçando e se beijando junto. Eu tenho certeza absoluta que Deus do céu deve ter dado pulos de alegria. Eu tenho certeza, eu visualizei assim, eu tive uma visão, só fiquei até dormente, desse lado de cá, todo dormente. Eu até visualizei Deus muito feliz no céu, muito orgulhoso, porque essa é a sua proposta e nós não entendemos nada até agora, entendendo? Papa Francisco está chamando para o ovo, meu filho. Lá eu estudei no pior colégio de Petrópolis, no alto de uma morreba assim, antigo pelos traficantes. O nome do morro era 24 de maio. Quando for a Petrópolis, tu souber o que é 24 de maio, tu passa longe dali, tá? Lá em cima, eu não vou nem comparar, porque tu tá me olhando com uma cara de fala um nomezinho, mas não vou fazer isso, tá? 24 de maio é pior, tá? Lá em cima. E os garotos, quando saíram na briga depois da aula, toda a aula tinha maior confusão, né? E eu falava assim, vamos pro ovo. Gente, quando eles falavam vamos pro ovo, a gente já ficava, tinha um tal de William Caolho, um cara de 12 metros que me chamou pro ovo. Cheguei em casa todo mijado, gente, olha.
Eu fiquei com medo de ovo a partir daí. Quando eu abro a geladeira e vejo um ovo, eu já começo a ficar dormente desse lado para cá. Entendeu? O Papa Francisco, ele está chamando para o ovo, gente, todo mundo. Está entendendo? Olha que beleza, gente. Essa é a beleza da igreja. Detalhe, só um detalhe. Quem teve a iniciativa? Igreja Católica. Vamos esperar os outros por essa iniciativa? Não. Quem ama mais toma sempre a iniciativa. Está entendendo? Isso é igreja, um golaço, gente, da igreja católica. Está entendendo? Um homem que chama, que abraça, que entra sem pedir permissão. É aqui, eu vim para te amar. Isso é igreja. A partir de agora, minha gente, a nossa tarefa, a nossa faculdade maior não é senão continuar o ser do Cristo. Isso é forte demais, galera. Isso é muito forte. Porém, nós caímos numa tendência, e eu queria explorar hoje 2 temas que nascem do evangelho de hoje. Uma dupla tentação de cair nos extremos. Eu tenho sempre medo dos extremos, viu? Cuidado com os extremos. Os extremos são sempre perigosos, né? Se os latinistas diziam virtus in medio, ou seja, a virtude está no meio, virtude é estar no meio. Não significa não ser radical, mas tomar cuidado com os extremos. Qual é o extremo? A primeira tentação é a tentação dos apóstolos na primeira leitura hoje. Cristo sobe ao céu e eles se perdem olhando para o alto, boca aberta, e se esquecem das suas tarefas e responsabilidades humanas. Portanto, a primeira tentação diante do evangelho hoje é de pensarmos, buscar o reino dos céus e me escusar dos meus compromissos na terra, me esquecendo de que eu atualizo o reino de Deus aqui e agora. Está entendendo? Eu estou cansado de falar nessa cidade, gente. Eu estou cansado, mas eu não me canso de falar. Está entendendo? Enquanto eu tiver o microfone na mão, eu vou dizer: o bom religioso não é aquele que pensa no céu o dia inteiro e não faz nada aqui para contribuir para esse céu. Religião, o bom religioso é aquele que tira a melhor nota na escola. Entendendo? Eu quero ver teus boletins, hein, juventude? Eu quero ver, hein? Estou de olho, hein? Entendendo? Isso é bom religioso. Bom religioso, o que é a igreja? A igreja é quando você está lá, né, com o seu blazer executivo lá dentro do seu ofício, executando muito bem a sua tarefa. Aí está Deus, aí está a igreja. Igreja está onde tem um médico bem formado, aquele médico que traça o sinal da cruz na fronte do paciente, muito mais do que a medicação, né? Muito mais do que o efetivo, o afetivo também. Aí está a igreja. Mas a gente não sabe mais o que significa essa igreja. Eu recebo reclamações de noite que a nossa paróquia não tem isso, não tem aquilo. Houve até que me reclamasse porque a nossa paróquia não tem missa para negros. Reclamaram isso no meu Facebook. Padre, a paróquia não tem missa para negros. Quando que é a missa dos negros? Eu falei, tem sim. Eu falei, tem, eu saio sempre por cima. Tu esqueceu disso? Sai sempre por cima. Eu falei, mas tem, tu não está sabendo não? Nossa paróquia tem missa para negros. Quando o padre quer que eu não estou sabendo da hora? Eu falei, sempre teve. Tu nunca foi? Não, padre. É a mesma hora da missa dos brancos, da missa dos morenos, da missa dos índios. Inclusive tem um índio no altar, não sei se você já se deu conta disso. Mesma hora. Não se deu conta de que dessa porta para dentro, meu querido, não há divisões. Eles criam, tá entendendo, o próprio preconceito. Nós somos os preconceituosos. Tá entendendo? Mas igreja não, meu querido, aqui não é assim. Aqui nós somos todos iguais, não existe distinção nenhuma. Estamos buscando a mesma coisa. Eu preciso que isso entre na tua cachola. Essa é a igreja que Jesus espera de nós. Bom, disse da primeira tentação, a tentação apostólica, de olhar para o alto e de me esquecer das minhas realidades da terra. Quantas vezes eu tive que chamar a atenção em confissão e direção espiritual de pessoas que se esqueceram que o reino dos céus acontece onde ele está, né? Uma busca do reino dos céus que me faz inclusive deixar de estudar, deixar de trabalhar. Essa é a tentação, por exemplo, dos nossos irmãos do livro dos Tessalonicenses, né? A carta inteira de São Paulo aos Tessalonicenses é da segunda volta de Cristo, mas aí isso gerou uma tensão na comunidade. Se Cristo vai voltar, então não preciso mais estudar. Se Cristo vai voltar e é breve, então para que trabalhar? Vamos deixar de fazer tudo e vamos ficar parados olhando para o céu. Olha só a fumada dos anjos na primeira leitura hoje.
Podiam ter dormido sem essa, não é? Quem mandou? Senta. Os apóstolos estão olhando para o alto, e aí descem 2 anjos e dizem o que para eles? Homens da Galileia, o que é que vocês estão olhando aqui para cima? Perderam o nariz aqui? Podiam ter dormido sem essa fumada, não podiam? Eu acho que na verdade eles quiseram dizer outra coisa, mas como eles são anjos, né, acho que na verdade eles não quiseram dizer homens da Galileia, eles quiseram dizer outra coisa. Acho que na verdade eles quiseram dizer anjos da Galileia. Só que eles não podem, porque eles são anjos, eles não podem, tá entendendo, xingar. Eu não sou anjo, eu posso, depois eu confesso, mas os anjos não podem, entendeu? O que vocês estão olhando aqui para cima? Bora. Vamos, para de cruzar os braços, arregaçar as mangas, vamos lá, vamos fazer. Afinal de contas, nós rezamos o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, e esse reino acontece aqui. Outra tentação, já que eu falava da primeira, é a tentação de atualizarmos, está entendendo? Somente a humanidade aqui e agora. É a tentação imanentista de pensar, não a outra vida, ela não virá. Vamos fazer aqui e agora. Aqui é a nossa realização, aqui o nosso sucesso, aqui a nossa humanidade. É a tentação que sofreu o século XIV na Itália, né? Certamente você já estudou isso no livro de história. Século XIV aproximadamente surgiu na Itália o grande movimento chamado renascentismo ou humanismo. O que foi o humanismo? O humanismo foi aquela proposta de uma volta aos clássicos pagãos, uma supervalorização humana, um rompimento com o medieval, rompimento com as tradições, rompimento com o que é religioso, como se o religioso fosse um empecilho à realização completa humana. Isso foi o renascentismo. Só que eles se esqueceram que o verdadeiro renascentismo acontece onde? O verdadeiro renascentismo acontece ali, meu querido. O verdadeiro humanismo acontece ali. Aliás, depois dali, a volta do Cristo ao Pai. Isso é o verdadeiro humanismo. Humanismo significa uma carne. Sabe essa carne aí? Sabe essa carne aí? Humanismo é saber que essa carne repousa ao lado do trono de Deus. Isso é humanismo. Sabe onde está a nossa glória, queridos? Sabe onde está a nossa glória, o nosso fulgor? A majestade humana, sabe onde reside? Reside no fato de termos um homem ao lado de Deus. E se você fizer bem o que você tem de fazer, estou falando de fizer bem o que você tem de fazer, amanhã essa eternidade te espera. Porque a gente não consegue nada, gente, nada por inteiro. A gente começa a ler um livro e não termina, a gente não leva nada até o fim, nada. Começamos e não terminamos. Homens metades. Já reparou que o nosso século, ninguém está por inteiro no que está fazendo? Você está atendendo uma pessoa e ela não está ali. Eu estou celebrando a missa e estou olhando as pessoas, mas elas não estão aqui. Só o corpo que está aqui, a cabeça em outro lugar. Metade de gente. Você vai ao médico, o médico não está ali. Ele não está inteiro. Você vai em algum recinto, as pessoas não estão ali. Você vai almoçar na casa das pessoas, elas não estão ali, elas estão conectadas, mas elas não estão ali. Metade de pessoas, homens metades. Minha pergunta para você, você está inteiro aqui? Você está aqui de corpo, de mente? Você está? Ou você está só metade por aqui? Porque se você está só metade, você adquirirá uma meia salvação, tá? Cuidado com metades, viu? Não existe metade de salvação. Ou inteiro ou não estou. Cristo hoje, homem íntegro, inteiro, volta ao Pai e pede de nós essa integridade. Estejamos inteiros no que estamos fazendo, queridos. Católico, ei católico, estejamos inteiros no que estamos fazendo. Você está estudando? Inteiro ali. Você está dando aula? Inteiro aqui. Está celebrando a missa? Inteiro no altar. Minha cabeça não está em outro lugar, está aqui. Está namorando? Você está inteiro ali? Você está casando? Você está inteiro ali no teu matrimônio? Ou tua cabeça está em outra pessoa? Você está rezando? Você está inteiro na tua oração? Ou metade está rezando, metade está com a cabeça na conta para pagar? Gente, é preciso fazer bem o que estamos fazendo.
Isso é cristianismo, o resto é balela. É isso que Jesus pede de nós. Vocês não estão sós. Eu fiz, agora é a vez de vocês. É preciso continuarmos a vida do Cristo. Eu sei que esse é o maior desafio. Meu desafio é parecer-me com Ele. Quer que eu te dou meu segredo? Melhor parte da vida cristã, depois de celebrar a missa, depois de ser batizado, claro, é botar a cabeça no travesseiro e pensar: hoje eu fui o máximo que eu pude ser. Hoje eu dei o máximo que eu podia dar. Hoje eu fui além do que eu podia ir. Isso é cristianismo, meu filho. Dar-se por inteiro. E já que desde quinta-feira até o domingo que vem nós nos preparamos para Pentecostes, não nos resta outra coisa senão pedir e clamar o Espírito Santo, chamada a novena das novenas, ou seja, a novena magna é a novena de Pentecostes. Os apóstolos fizeram a novena de Pentecostes. Eles ficaram por mais de 9 dias esperando o Paráclito e rezando. É o que eu convido você hoje nessa missa. Sem a graça que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem o Espírito Santo, meus filhos, nós somos um zero à esquerda. O que me faz vir aqui celebrar essa missa sempre é o Espírito Santo. O que faz você ser fiel à sua esposa é o Espírito Santo. Quem faz você acordar cedo para trabalhar amanhã, para botar o pão dentro de casa, é o Espírito Santo. Me diga uma coisa aí que não seja o Espírito Santo, só se for para pecar. Para pecar, o Espírito Santo sai de você, né? Agora, meus queridos, se queiramos atingir a virtude, as virtudes, peçamos o Espírito Santo. Eu queria com você nessa noite dar assim já uma palhinha do que vai ser semana que vem. Semana que vem Pentecostes, aí o fogo vai descer mesmo, sabe? Semana que vem, meu querido, olha, presença confirmada do corpo de bombeiros nessa missa, entendeu? Padre Hernandes daqui ou de lá, os dois com maçarico assim, virado para você. Mas hoje queria pedir o Espírito Santo contigo, porque para que eu seja fiel eu preciso do Espírito Santo. Para que você não deixe morrer essa luz que está nascendo hoje, eu preciso do Espírito Santo. Então vamos ficar de pé e clamar esse Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir o Espírito Santo que sejamos amigos de Deus. Cadê os amigos de Deus, gente? Cadê os amigos de Deus? Tem amigo de Deus nessa cidade aqui? Cadê os amigos de Deus? Cadê os amigos de Deus? Eu precisava de mais amigos de Deus nessa cidade. Sabe o que eu precisava? Eu precisava de amigos de Deus nos hospitais. Eu precisava de amigos de Deus na prefeitura. Ali eu precisava bastante mesmo, sabe? Bastante amigo de Deus. Tá bravo ali. Eu não falei nada. Eu precisava de amigos de Deus na igreja. Tá acabando também, tem poucos. Eu queria mais. Eu queria uma cidade onde os amigos de Deus transitassem pelas ruas. Eu queria transitar pelas ruas e encontrar talvez o único evangelho que eu vou ter acesso durante o dia, que é o teu riso. Sabia que o Papa Francisco falou isso? O Papa Francisco: ei, católicos, sorriam mais pelas ruas. Sabe por quê? Pode ser que o teu riso seja o único evangelho que teu irmão vai ter acesso durante aquele dia. Olha que verdade, gente. Olha que dogma. Olha que verdade. Talvez o teu riso bem dado seja a única experiência de Deus que aquela pessoa vai fazer durante o dia. Nós não damos mais valor às pequenas coisas. E o Espírito Santo, que é simples, porque é Deus, Deus é simples, sempre dá valor às pequenas coisas, sempre enche de significado as coisas pequenas. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Quantos corações precisam voltar a ser amigos de Deus? Pede o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vinde, amor do Pai e do Filho, faz-me filho. Vinde, Espírito Santo, santifica minha humanidade. Vem, Espírito Santo, fortalecer nossa juventude. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que estão cansados nessa Santa Missa. Quantos corações cansados, cansados de lutar, cansados da murra em ponta de faca, cansados de tentar e não conseguir. Pede, meu filho, mas pede mesmo, Espírito Santo, meu filho, porque a tua salvação depende da tua oração agora.
Espírito Santo, repousa. Cantemos. Vem, Espírito. Espírito Santo, repousa. Faz agora, Senhor, o Pentecoste nos corações dos vossos fiéis. Espírito Santo, repousa. Espírito. Espírito Santo, repousa. Canta, igreja. Eu não estou te ouvindo, igreja de Magé. Espírito. Espírito Santo, repousa Sobre nós. sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, amor. Sobre todos Amor do Pai e do Filho. Eu te necessito. Eu te preciso. Vem me molhar, Espírito Santo. Sobre nós. Igreja de Magé.